Então, meus queridos, hoje eu quero falar com vocês de novo sobre a carta de Tiago. No mês passado, lá no início do mês, eu trouxe um tema que era sobre oração, que Tiago falava por que as nossas orações não são respondidas. E no próprio versículo 3 do capítulo 4, Tiago diz que nós não sabemos pedir, porque nós pedimos para satisfazer os nossos próprios prazeres. Esse foi o texto que a gente estudou do 1 ao 10. E hoje nós vamos concluir o capítulo 4, então. E hoje o tema é diferente. Então, meus queridos, muitas vezes a gente fala aqui de amor, a gente fala do perdão dos pecados, da graça imerecida de Deus, da misericórdia de Deus. Mas a Bíblia, ela trata de muitos outros temas que nos dão direção para a nossa vida e para os nossos dias. Nós vivemos num mundo hoje dos negócios. Tudo se compra, tudo se vende e a gente nem precisa sair de casa. A economia dita o ritmo, não é assim? A economia dita o ritmo. Mas e o que a Bíblia diz a respeito dos negócios? E a carta de Tiago, ela trata de vários temas fortes. Eu vou dizer para vocês, às vezes eu tenho até medo de falar. Mas a gente tem que falar. Porque Tiago foi inspirado por Deus para escrever, não é as minhas palavras que estão na Bíblia, é as palavras de Deus escritas por Tiago. E às vezes parece que nós estamos aqui pregando lição de moral. Mas não é isso. Não é isso. Por isso eu peço que vocês não levem esse tema de hoje para o coração de vocês, para um lado pessoal. Mas sim, que vocês avaliem profundamente para que o coração possa ser transformado para um futuro em maturidade espiritual. É nesse sentido que nós temos que olhar a palavra de Deus. Se nós não olharmos dessa forma, está errado. Então, eu gostaria, melhor dizendo, que vocês abram a Bíblia no capítulo 4 e hoje nós vamos estudar do 13 ao 17. Capítulo 4 de Tiago. Por que eu digo que é um tema forte? Porque essa mensagem eu já passei lá em Paraí, já faz um bom tempo até. E foi um assunto muito forte lá para eles, né? Mas, como eu disse, né? É a carta de Tiago. E a mensagem, as mensagens, depois vocês vão ver que se vocês lerem o capítulo 5 da carta de Tiago, vocês vão ver que também são coisas fortes. Toda a carta de Tiago são temas fortes. Então ele começa ali no 3 dizendo assim: ouço agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões, e toda vanglória como essa é maligna. Pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Senhor Deus, eu peço a Ti, Pai, que Tu, Senhor, guie o coração de cada um essa noite. Que o Senhor me use, Senhor, como um instrumento em Tuas mãos. Que as Tuas palavras sejam ditas, ó Pai, e não as minhas, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza e que possamos ser edificados com essa palavra que vem de Ti. Pedimos a Ti, ó Pai, e louvamos porque o Senhor não esconde a verdade de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você ir meditando, né? Os seus negócios tornam-se um bem ou um mal? Vai meditando nessa pergunta. Porque Tiago começa aí no versículo 13, ele dizendo assim: ouço agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. A advertência de Tiago aqui não é condenar os sábios planejamentos de negócios, mas sim os planejamentos que deixam Deus de fora dos negócios. Aqui ele estava falando para os judeus, que eram convertidos a Cristo. Eles apenas se preocupavam em ganhar dinheiro, em ter posses, e não se preocupavam com a vontade de Deus e nem com os seus atos futuros. O que aconteceria no futuro? Então, como é que nós entendemos essa advertência de Tiago? Ele diz: ouçam, vocês que pensam que vão fazer isso ou fazer aquilo. Você tem certeza dos seus negócios? Qual é a base para as suas decisões? Provérbios 21, 7, eu vou citar, vai aparecer aí na tela. Provérbios 21, 7, aliás, 27, 1, melhor dizendo, desculpa. 27, 1. Não se gabe do dia de amanhã, pois vocês não sabem o que este ou aquele dia poderá trazer. O fato é que a maioria das pessoas fazem negócios prospectando e almejando um sucesso.
e um reconhecimento futuro. Não é errado. Mas o que eu quero trazer, essa questão aqui, porque Tiago está falando lá para os judeus, mas trazer para nós. Como é que nós agimos hoje? Muitas vezes nós mudamos de emprego, nós mudamos de cidade, até mesmo de país, fazemos negócios, simplesmente porque temos uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Pensamos nos bens materiais, abrir um negócio novo, aproveitar uma oportunidade, fazer o pé de meia, como se diz. Mas qual é o propósito? Qual é o propósito? Consultamos antes a Deus? Será que o novo emprego, o meu novo negócio não vai me tirar do ministério que eu exerço? Será que não vai me tirar das coisas que Deus tem para a minha vida? Não vai competir com as coisas de Deus? Vai consumir toda a minha energia, todo o meu tempo? Será que não vai acontecer isso? Será que em meu planejamento está incluso uma igreja, uma comunidade onde eu possa servir? Ou isso fica para segundos planos? No que eu estou preocupado? Com o quê? Com um bom emprego? Com uma boa qualidade de vida? Com a minha segurança? Com os lucros que eu vou ter? Tiago diz assim no capítulo 14, no versículo 14. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. E é interessante que Davi fala nos Salmos, no Salmo 39:5, ele diz, deste aos meus dias o comprimento de um palmo. Salmos 39:5 vai ser posto aqui na tela. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. E ele também fala no Salmo 144, 4, quase a mesma coisa, que diz assim, o homem é como um sopro, seus dias são como sombra passageira. O homem é como um sopro, seus dias são como a sombra passageira. Então, diante disso, quanto tempo ainda me resta aqui na terra? Será que eu estou somente preocupado em ganhar dinheiro? Estou somente preocupado com os meus negócios? Somente preocupado com as coisas que fazem, que me dão prazer? Será que é essa a minha preocupação? Qual é a posição de Deus em relação aos meus negócios? Em relação ao meu dinheiro, que eu penso que é meu, ao conforto e aos meus desejos? Qual é a posição de Deus? No versículo 15, Tiago diz, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Ou seja, a sua vontade, não a minha. Versículo 15, Tiago fala, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, de novo, é a vontade do Senhor e não a minha vontade. É a vontade de Deus. A Bíblia não está dizendo que nós não podemos fazer negócios. A Bíblia não está dizendo que nós não podemos ganhar dinheiro, que nós não podemos mudar de emprego. Aqui, Tiago está dizendo para nós não deixar Deus de fora. É isso que está claro aqui. Muitos cristãos até oram, mas não esperam a resposta de Deus, porque não dá tempo de Deus responder. Então, Tiago está dizendo, se o Senhor quiser, é a vontade do Senhor. Agora, no versículo 16, Tiago fala da seguinte forma, agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões? Toda vanglória como essa é maligna. Toda vanglória é maligna. O que significa vanglória? Em resumo, significa falsa presunção e engano. Isso é vanglória. Falsa presunção e engano. Um coração convencido e orgulhoso a respeito de si mesmo. Um convencimento com base em seus próprios méritos e bons resultados. É isso que é vanglória. Aliás, o tema central da carta de Tiago é contra o orgulho. Vocês lembram lá do capítulo 3, que Tiago fala do agir, do falar, diz que Deus coloca freio na boca dos cavalos, né, que nós devemos frear a língua, fala do domínio da língua, da falta de sabedoria, e no próprio capítulo 4, ele fala do orgulho. E o versículo que ele fala do orgulho é 4:6, que diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É isso que Tiago está dizendo para nós. E depois, no capítulo 5, ele vai falar sobre o orgulho das riquezas e dos negócios. Ele já começa agora, no final do capítulo 4, falando sobre esse assunto. Por que isso? Por que Tiago está falando para os judeus tudo isso? Porque eles eram autossuficientes. Eles acharam que eles não precisavam de mais nada. Então, o grande problema com tudo isso é que Deus quer nos transformar. Deus quer nos transformar.
Mas aí eu pergunto para vocês, como é que a gente faz para colocar alguma coisa dentro de uma embalagem cheia? Pega uma latinha de refrigerante, ela chega a estar um osso, dura, e tenta colocar alguma coisa dentro. Como é que você vai colocar? Se ela não estiver cheia de líquido, ela foi completada com o gás. No momento que você abriu essa embalagem, ela vai sair para fora. Não tem espaço para colocar nada dentro, porque ela já está cheia. Como colocar alguma coisa de humildade dentro de um coração cheio de orgulho, por exemplo? Como é que faz? Se nós temos um coração cheio de orgulho, se eu tenho um coração orgulhoso, como é que vai entrar humildade? Como é que Deus vai conseguir transformar alguma coisa no meu coração? Muitas vezes isso acontece porque eu me acho autossuficiente, eu sou bem-sucedido, eu sou importante. Então eu não preciso de mais nada. Muito menos que Deus queira transformar a minha vida. E Paulo também fala em Efésios, no capítulo 5 e versículo 15, esse mesmo assunto que Tiago está falando. Eles tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Insensato significa sem sabedoria, não ouve conselhos, não inclui a Deus em seus planos e projetos. Seu coração é guiado por seu próprio entendimento, como eu já falei antes. Isso é uma pessoa insensata. Pensa que sabe tudo, pensa que não precisa ouvir nada. Efésios 5:16, o versículo 16, é a sequência agora, o 16, o 17 e depois o 18. Diz assim: aproveitem ao máximo cada oportunidade, pois os dias são maus. Aproveitem todas as oportunidades. Gente, hoje nós vivemos num mundo de aproveitadores. Todo mundo tenta se aproveitar de alguma coisa. Só que muita gente se aproveita para o mal, na grande maioria. Nós, porém, devemos aproveitar ao máximo todas as oportunidades para fazer o bem. Para fazer o bem, não para causar o mal. Efésios 5:17, Paulo repete praticamente o versículo 15. Ele diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vê como ele fala a mesma linguagem de Tiago, quando Tiago diz lá no versículo 15, se o Senhor quiser. E aqui, Paulo diz, procurem compreender a vontade do Senhor. É a mesma direção, é a mesma linha. E no versículo 18 de Efésios, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem ou descontrole, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aqui eu quero usar um outro exemplo. Não se embriaguem. Há muitas formas de a gente se embriagar. Há muitas formas. A gente pode se embriagar pelo orgulho, com a vaidade. A gente pode se embriagar com a ambição, com a busca pela fama e o sucesso. Nós podemos nos embriagar de várias formas. E claro, também com a bebida alcoólica. Mas a gente pode se embriagar com tantas outras coisas. Às vezes eu posso não beber, mas eu posso me embriagar com uma inveja, com ódio, com tantas outras coisas, né? Muitas pessoas buscam esses resultados em seus negócios e querem ser importantes. A fama, o reconhecimento. E todas essas coisas são o quê? Como a embriaguez. Todas essas coisas são como a embriaguez. A não ser, claro, que Deus te coloque em uma posição de destaque, a não ser que Deus tenha um projeto que Ele elaborou para você, para a sua vida. Então, você pode chegar num nível, talvez de ser até um governador, de ser uma pessoa muito importante. Mas esse é um plano de Deus, então tudo bem. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E aí, voltando lá para Tiago, no versículo 17, capítulo 4, versículo 17, e aí ele vai encerrar o capítulo, né? Ele diz, pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Bem, aqui parece que Tiago agora está mudando o assunto. Será que ele está querendo falar outra coisa? Será que realmente Tiago está mudando o assunto? Não. O fato é que existe muita maldade por trás dos negócios. Muitos ganhos desonestos. Pessoas mal intencionadas que causam o mal para outros. E o mal é pecado. Sempre que fizemos o mal, é pecado. Quem não sabe a diferença entre o bem e o mal? Só o tolo e o insensato não sabe a diferença entre o bem e o mal. Senão, a grande maioria sabe entre o bem e o mal, e o certo e o errado, quanta diferença faz. Então, eu quero falar aqui para vocês alguns exemplos sobre o bem. Porque às vezes a gente até acha ou até entende que fazer o bem é ajudar o próximo. Que é só ajudar o próximo. A gente acha que fazer o bem é dar uma cesta básica.
é dar um dinheiro para uma pessoa que está com problema de saúde, é ajudar os flagelados da enchente. Claro, tudo isso é fazer o bem. Mas não é só isso. Tem muitas outras coisas em fazer o bem. A primeira delas é a obediência aos mandamentos de Deus, que é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso é fazer o bem. É um mandamento, é uma ordem de Deus para o nosso próprio bem. E o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, amar o próximo não é só ajudar o próximo, dar coisas para o próximo. É amar o próximo. O segundo exemplo, fazer o bem para si mesmo. Nós precisamos fazer o bem para nós mesmos. Às vezes a gente acha que só precisamos fazer o bem para os outros. Não, nós precisamos fazer o bem para nós mesmos. O que é fazer o bem para mim mesmo? É não maquinar na sua mente, na minha mente, sentimentos egoístas que levam à cegueira espiritual, como a ambição e orgulho. Isso é fazer o mal para mim mesmo. Se eu ficar maquinando essas coisas na minha mente, uma ambição egoísta, um orgulho, sei lá, uma inveja ou qualquer outra coisa, eu vou estar fazendo mal para mim mesmo. Eu mesmo vou sofrer com isso. Terceiro exemplo, fazer o bem para o seu próximo, sim, é ser generoso e compartilhar a graça e bênção de Deus recebida com os necessitados. Nós recebemos da graça e bênção de Deus para ajudar os necessitados. Então, muitas vezes a gente acha que aquilo que Deus me deu é só meu, a casa é só minha, o carro é só meu, a minha televisão é só minha e assim por diante. Não. Tudo que Deus nos deu pode ser e deve ser compartilhado com os outros, com o próximo e principalmente com os necessitados. E o quarto exemplo, fazer o bem, é manter no seu coração a fome e a sede por justiça, independente da situação. A nossa decisão deve ser sempre com base na justiça da Bíblia, independente da situação. Eu tenho que ter no meu coração a sede e fome por justiça, está escrito. O quinto exemplo de como fazer o bem é não consentir com o mal, não concordar com o mal. Eu não devo concordar com o mal, porque senão eu estou fazendo o mal também, porque eu estou concordando com o mal. Às vezes temos parentes, familiares, amigos ou colega, ou até mesmo irmãos em Cristo, que não estão fazendo o bem. Estão com ideias erradas, andando em caminhos duvidosos, se entregando ao mal. E o que nós fazemos? Sabe o que nós fazemos muitas vezes? Nós nos omitimos, não temos coragem de falar a verdade, por medo e por falta de amor também. Sabe por que por falta de amor? Porque às vezes aquela pessoa que está fazendo mal, ela está sendo enganada por um espírito enganador. Ela é vítima. Ela é vítima. E a gente tem medo de perder o amigo, de perder um familiar, de perder um irmão, e aí então não vai falar com essa pessoa. Nós precisamos ajudar. A maneira de nós ajudar é orar e falar com essa pessoa. E isso é um sentimento de amor. Então, não se afastem dos problemas. Busquem ajudar as pessoas que estão enfrentando o problema. É assim que deve ser. Essa é a nossa obrigação. E nós precisamos ajudar e orientar essa pessoa. Então, fazer o bem é não consentir com o mal. Esse é um dos pontos que estamos vivendo muito nesses dias, porque a maioria das pessoas, elas preferem não se envolver. Tem um problema, deixa que eles se entendam, deixa que eles se virem. Então, se Deus fala para você, se você viu, se você percebeu que algo precisa ser feito, Deus está te chamando. Vai e faz. Não se omita. Vai e faz. Peça sabedoria para Ele e Ele vai te conduzir. E com certeza no final todos vão ser beneficiados. E para finalizar, eu quero deixar claro que nem sempre nós vamos fazer o bem. Nem sempre nós vamos fazer bem. Muitas vezes vamos fazer o mal, tanto nos negócios, como nos relacionamentos, na omissão em falar a verdade e na insubmissão a Deus. Por quê? Porque nós somos humanos, somos carne, pecadores, orgulhosos, injustos, nós somos tudo isso. Ai daquele que falar que não é, atire a primeira pedra, que nem está escrito. Todos nós somos, então, tem momentos que nós nos cegamos, com o espírito maligno e enganador, ele nos segue e a gente comete erros. Mas a grandeza de todo cristão é se arrepender, reconhecer o seu pecado e acertar os seus erros. Isso é a grandeza do ser humano. Então nós não podemos viver em pecado. O nosso pecado já foi perdoado, já está pago por Jesus. Isso é uma grande dádiva de Deus, uma grande graça derramada sobre nós.
mas nós devemos tentar a todo custo evitar o pecado. Nós devemos ser semelhantes a Cristo, evitar o pecado. Senão, para que estamos aqui? Para que usamos esse livro? Não faz sentido. Nós precisamos a todo custo evitar o pecado. E como aplicação para nós, eu quero lembrar do versículo 17 dessa carta de Tiago no capítulo 4. Que ele diz assim: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, só para a gente relembrar bem isso, né? Nós já sabemos a diferença entre o bem e o mal. Nós já sabemos a diferença entre o certo e o errado. Ninguém é inocente. Ninguém é inocente. Especialmente quando se trata dos negócios, que Tiago está falando aqui, criticando a forma que os judeus faziam os negócios. Mas eu creio que essa palavra é muito para nós também hoje. Então, mesmo quando a gente pecar, quando a gente fizer o mal, nós devemos reconhecer e nós devemos buscar a orientação de Deus. E para finalizar, eu volto com aquela pergunta que nós começamos. Os seus negócios tornam-se um bem ou um mal? Reflita sobre isso. Não deixe Deus de fora dos seus negócios e nem da sua própria vida. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te louvar, ó Pai, e te agradecer, ó Pai, porque a tua palavra ela é viva e eficaz, ó Deus. Sabemos, Deus, que tem ensinamentos fortes, ó Pai, que às vezes temos até medo de falar, de ouvir e principalmente de praticar. Mas nós precisamos fazer isso, Pai. O teu servo, Tiago, que escreveu essa carta, ele colocou nessa própria carta: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes. E é isso que nós devemos fazer. Nos mostra, Senhor, a verdade, nos conduz pelo caminho que nos livra, Senhor, das ciladas do inimigo, Pai. Dos espíritos enganadores que nos rodeiam, Pai. Senhor, nos protege com o teu Santo Espírito, Pai. Somos a tua habitação. E eu quero louvar e agradecer, ó Pai, pela vida de cada um essa noite, porque cada um, Senhor, que está aqui essa noite é a sua habitação. E aqueles que também não estão, que fazem parte do teu corpo, da tua igreja, Deus, são a tua habitação. Que nós possamos nos manter puros e sóbrios, ó Pai, sem nos embriagar com qualquer coisa, Deus. Eu te peço por isso, Pai. Que seja feita a tua vontade, que teu Espírito Santo nos conduza nos próximos dias e para sempre. Amém. Em nome de Jesus.